Agora vamos para Brasília, porque o governo federal criticou o crescimento da economia brasileira no ano passado. Yasmin Costa chegando ao vivo com as informações para a gente. Yasmin, boa noite. O que o atual governo pontuou? Na verdade, deixando bem claro para a nossa audiência, o PIB brasileiro cresceu em 2022, segundo o IBGE, né? Isso mesmo, Lívia, cresceu 2,9%, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mesmo com uma retração ali de 0,2% no quarto trimestre do ano passado. Ainda assim, o PIB brasileiro apresentou alta no ano passado. E hoje, durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, cerimônia de lançamento do novo Bolsa Família, o presidente Lula, ele falou sobre esses dados, criticou, melhor dizendo, esses dados. Disse o seguinte, que esse aumento aí de 2,9% na economia brasileira foi publicado os dados do último trimestre do ano, sabe? A economia brasileira fazer a economia voltar a crescer. E nós temos que fazer investimento. E olha, Lívia, nessa mesma cerimônia, o presidente da República, ele criticou a arrecadação da Petrobras, os dividendos, o volume de dividendos que vai ser distribuído pela Petrobras. Um resultado aí da Petrobras mostra que a estatal alcançou um lucro líquido ali recorde de 188 bilhões de reais em 2022, o maior da história, e desse valor, cerca de 35 milhões serão repassados para acionistas, dividendos serão repassados para acionistas. E o presidente Lula criticou, disse que ao invés de repassar esses valores para acionistas, a Petrobras deveria trazer investimentos para o país e disse ainda que essa vai ser uma marca do governo dele. Volto com você. Informações, Yasmin Costa, boas operações, a gente volta a conversar ainda nessa edição. Mais um giro de opinião, começo agora com o Fernando Capeza a respeito dessa declaração de Lula. A gente pegou bem esse trechinho mais polêmico em que ele reforça várias vezes que a economia brasileira não cresceu nada em 2022. Mas, segundo o levantamento feito pelo IBGE, houve esse crescimento de quase 3%, apesar de um crescimento não ser muito significativo no sentido de que foi decaindo esse PIB ao longo do ano, mas foi registrado esse crescimento. Olha, eu acho que isso aí acaba prejudicando o próprio presidente Lula. Nós temos dito isso e repetido, está na hora de descer do palanque. Já acabou a eleição e é necessário começar a administrar o país e administrar com resultados, aceitando os pontos positivos como verdadeiros e, eventualmente, se dispondo a melhorá-los ainda mais. O Brasil atravessou uma pandemia, houve uma recessão mundial, o PIB dos Estados Unidos da América, a nação mais poderosa economicamente, com um PIB de mais de 20 trilhões de dólares, recuou. Teve um recuo, todos os países avançados da Europa caíram no seu produto interno bruto, né? Então, o Brasil conseguiu se equilibrar nisso e ainda ter um crescimento. Eu me recordo que em 2009 também foi um ano em que, logo após a crise subprime nos Estados Unidos, uma retração nas importações de commodities da China, uma série de alterações nas circunstâncias externas do mercado, nesses fatores, houve um decréscimo de 0,2% no PIB brasileiro. Nós decrescemos em 2009 e era governo Lula. Então, o que a gente espera é que o presidente pare com esse tipo de discurso, trazendo informações enganosas, informações que não são verdadeiras, se concentre efetivamente em administrar o país com seriedade, pare, eu não vou dizer mentir, mas pelo menos de falsear esses dados, para que a gente possa ter esperança que a campanha já acabou. As promessas de campanha têm que ser agora deixadas de lado para serem cumpridas. Esquece o governo anterior. Para de falar, da impressão que ele não vai conseguir cumprir o que prometeu, está se concentrando em atacar o governo que acabou. O Brasil não ganha nada com isso, muito menos com informações que não são verdadeiras.
Agora, Serrão, a Yasmin também trouxe a informação que Lula aproveitou esse levantamento que foi feito e divulgado pela Petrobras, desse lucro líquido ao longo do ano passado de quase 189 bilhões de reais, mais um lucro recorde, o maior da história da estatal, para fazer críticas e para defender aquela política que ele sempre defendeu e segue defendendo cada vez mais intensamente, que é de mudanças nessa sistemática de pagamento de dividendos aos acionistas da empresa. Segundo ele, pelo menos metade desse valor deveria ter sido convertido em investimentos para geração de empregos, crescimento econômico. Queria sua análise dessa fala. Pois é, o presidente Lula veio com a tese do Barão de Tararé. Não é nada, não é nada, não é nada, não é nada. Na Petrobras ele voltou na tese do nada sobre a questão dos dividendos. Como não pagar nada de dividendo aos investidores? Não existe. Ele tem que resolver esse dilema da Petrobras, que é um debate que tem que ser público. A Petrobras é o quê? Uma empresa estatal ou uma empresa de economia mista que paga lucro aos acionistas, inclusive a União Federal, que é seu maior acionista? Ou ela não vai tratar bem o seu acionista minoritário, como fez com os brasileiros que sequer receberam as indenizações pelo que foi roubado nos tempos do Petrolão? O pessoal lá de fora, que é acionista da Petrobras, no exterior, recebeu essa indenização. A turma daqui ficou a ver navios. Então, tem que decidir que Petrobras se quer. Questão de investimento, o dividendo da Petrobras é altíssimo. Poderia, sim, investir na ampliação do mercado, da questão das refinarias, mas aí qual é a política industrial para que isso aconteça? Não adianta construir e ampliar a refinaria sem definir antes uma política industrial que seja consistente. Não basta fazer por fazer refinaria. Então, o discurso do presidente Lula, por enquanto, é vazio. O que o mercado não está gostando foi essa taxação de 9,2% sobre o óleo cru que vai ser exportado. O exportador não quer tomar nesse óleo porque a coisa vai ficando esquisita cada vez mais. E falando ainda de Petrobras, o presidente Jean Paul Prates concedeu a primeira entrevista coletiva no cargo e falou sobre mudanças na estatal. Rodrigo